Seja bem-vindo ao dia 8 da Jornada Propósito. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que, na verdade, a gente vai recapitular algumas coisas, porque vamos entrar em uma nova trajetória. Passamos os últimos 7 dias desconstruindo algumas crenças que vão nos limitar. Então precisávamos remover e limpar esse terreno para a gente começar a colocar os alicerces dentro desse terreno para construir a nossa identidade. Então, hoje eu vou conversar um pouco com você sobre nós fomos planejados para agradar a Deus. Você pode me perguntar assim, Gustavo, eu entrei nessa jornada para entender o meu propósito, para entender o que eu tenho que fazer na minha vida, o que é que eu realmente o que é que eu vou desempenhar, o que é que eu tenho que cumprir. Bom, eu estive pensando nessa questão. E muitas vezes a gente espera algo mais direto, né? Alguma coisa mais ao ponto, como uma frase talvez dizendo: você nasceu para isso. Ponto. Ah, você nasceu para fazer isso, vá fazer isso que vai dar certo. A gente espera que a gente ache no mercadinho uma pipoca sabor propósito, coloque ela no micro-ondas e em alguns minutos a gente poderia comer essa pipoca, saborear, viver o propósito como se fosse realmente só colocar no micro-ondas. Queremos algo muito rápido e eficaz. Queremos mudar a nossa vida da noite para o dia. Gosto de uma frase que diz que aquele que teve sucesso da noite para o dia passou anos construindo isso. Queremos fazer uma fachada, a fachada da nossa casa antes de fazer a fundação. Fazer uma casa na areia é muito mais rápido, afinal é muito mais simples cavar a areia para colocar ali estacas, colocar ali qualquer coisa. Mas também é muito mais fácil perder essa casa. Essa casa vai cair muito mais rápido. Construir uma casa na rocha vai ser mais difícil. Vai levar mais tempo, vai levar mais esforço, afinal é uma rocha. Como é que eu vou colocar meus alicerces ali? Eu tenho que perfurar a rocha. Vai ser mais trabalhoso, mas essa casa é sólida e resiste ao tempo. Então, nos últimos 7 dias fizemos essa desconstrução. Havíamos muitas crenças na areia e hoje precisamos colocar essas crenças na rocha, colocar essas crenças na palavra, limpar ideias falsas que vivemos até hoje, que nos atrapalharam até agora e elas não podem mais nos atrapalhar daqui para frente. Afinal, a nossa identidade revela o nosso propósito. Mas como assim? Que identidade, Gustavo? Do que você está falando? Eu gosto dessas perguntas porque colocam uma certa praticidade no que nós estamos falando, no que nós queremos viver. Ou seja, beleza, eu entendo isso e aquilo, casa na areia, casa na rocha, mas bom, eu não sou construtor, o que que de fato eu tenho que fazer? Muitas vezes eu mesmo me perguntava quando eu via vídeos como esse, eu li alguns livros, esse cara tá usando tanta metáfora, mas no fundo eu não estou entendendo realmente como aplicar isso à minha vida. Bom, a nossa identidade é que nós somos filhos do Pai, nós somos amados por Ele, nós somos queridos, nós somos aprovados por Ele. Nós temos dons, talentos e habilidades que foram dadas por Ele. Ele nos ama. Ele quer o nosso sucesso e a nossa prosperidade. Essa é a nossa identidade de filho. Essa é a nossa identidade. E assim é quem nós somos. Filhos amados, queridos do Pai. Então, minha identidade revela o meu propósito. Se minha identidade é ser filho, o meu propósito é viver como filho. Olha só. Isso é o meu propósito. O meu propósito é exercer a minha identidade. O propósito é o exercício da nossa identidade. Se eu sou filho, eu vou agir como filho. Se eu sou amado, eu vou me sentir amado, eu vou me amar, eu vou amar os meus irmãos, amar as pessoas à minha volta. Se eu sou aprovado, eu vou orar, jejuar, e o propósito que Deus colocar em meu coração, eu vou sem medo, porque eu sei que eu vou ser vitorioso. Ele deu sim um amém. O meu propósito é exercer a minha identidade. Isso vai mudar o jogo. Quando eu falo o jogo, a gente lembra do vídeo que a gente conversou dias atrás sobre viver o ponto de vista de Deus, sobre como ver a nossa vida sobre o ponto de vista de Deus. E a gente falou de algumas metáforas, como se a vida é uma montanha russa,
com a minha identidade de filho, eu vou aproveitar as subidas, vou aproveitar as descidas, sentir o vento no rosto, aproveitar a paisagem, porque Ele está comigo e o futuro da montanha-russa é acabar. O passeio, uma hora, acaba na montanha-russa. A gente vai descer do brinquedo e vai fazer outra coisa. Se a vida é um carrossel, não é porque o carrossel tem aqueles ciclos, então eu vou aproveitar aqueles ciclos, eu vou desfrutar daquele momento. Até porque esses brinquedos acabam muito rápido. Quando a gente está mais curtindo, ele chega na estação e a gente vai descer para procurar outra atração. Então, o meu propósito é compreender que todas as coisas cooperam para o meu bem, porque isso está escrito na palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito, o propósito do Senhor. O nosso propósito é viver a palavra, é entender que as minhas dificuldades são oportunidades, é entender que a minha dor faz parte do meu testemunho, afinal, gerar testemunho dói. Mas o meu testemunho é a minha vitória que eu vou apresentar a outras pessoas e é a oportunidade para elas terem fé no testemunho da minha vida, do que eu vivi segundo a palavra e elas poderem agir na vida delas também. As minhas feridas um dia vão cicatrizar. Se eu tenho problemas com frustração, com amargura, com culpa, que eu preciso liberar perdão, eu preciso amar, eu preciso agir, minhas feridas vão cicatrizar e um dia essas cicatrizes vão curar outras pessoas. Porque se eu fui liberto da culpa, eu recebi a palavra que me libertou, a palavra de Deus, eu recebi aquele direcionamento. Outras pessoas que estiverem sentindo culpa ao meu redor, eu vou ter uma palavra de direcionamento. Minhas cicatrizes vão curar. As suas cicatrizes vão curar. A dor é temporária, mas a vitória é eterna. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É assim que exercemos a nossa identidade, entendendo que a tristeza vai passar e logo eu estarei alegre novamente. A tristeza vem pela noite, eu estou triste, mas amanhã logo vem e eu estarei alegre. É viver uma paz que excede todo entendimento. Se você quer sentir a paz que excede todo entendimento, abra mão de querer entender. Não dá para entender o que Deus está fazendo com a gente até que Ele revele. É assim que nós vivemos o nosso propósito, é vivendo como filho, é entendendo a sua palavra, colocando ela em nosso coração, criando morada no nosso ser e que ela guiando os nossos passos. Caramba, eu estou triste, mas eu me forço a estar alegre. Se eu acordo desanimado, eu tenho que me levantar, sorrir, gargalhar, nem que seja a força, porque hoje é um dia que o Senhor fez, eu me alegrarei. Deus me mandou fazer algo, então eu vou fazer e eu já sei que o fim é de sucesso, porque Ele não tem pensamentos de mal ao meu respeito, mas de bem. Se Deus está me provando é porque Ele quer me aprovar. A aprovação vem para me provar, para me aprovar, para me conceder mais perseverança, paciência, força. O filho exerce seu propósito sendo filho, mas muitas vezes escolhemos ser uma vítima, escolhemos ser apenas servo e não amigo. Claro, o amigo ainda serve, mas ele tem intimidade. O servo não sabe o que o Senhor quer fazer. Ele não sabe o que significa aquilo que ele está fazendo, ele apenas obedece, mas o amigo faz com amor e sabe o porquê e o resultado daquilo, porque está na palavra, ele tem intimidade, o amigo tem intimidade, Deus diz que faz conhecer o seu propósito aos seus amigos. E como é que você quer ter amizade com alguém se você não dedica tempo a ele? Como você pode chamar alguém de amigo e nem ao menos mandar uma mensagem? Às vezes a gente chama de amigo pessoa que há muito tempo nós não conversamos. Quando voltamos a conversar, parece que não passou tanto tempo, mas no fundo a gente nem conhece tanto a pessoa assim. E a gente vai deixando a relação esfriar, até que chega um ponto que eu tenho culpa em orar, tenho remorso. Ore hoje, ore agora. Se faz tanto tempo que você não ora, pause esse vídeo, pelo amor de Deus, e vá orar. O que você está fazendo aqui? Vá aos pés de Deus.
Eu não me importo se você não quiser assistir o resto do vídeo, vá orar agora. Esse vídeo poderia acabar agora, mas eu tenho muito ainda a te dizer. Acabei de dizer que eu nem me importava se não assistir, mas eu vou continuar, tá? Então eu preciso forçar o meu corpo a essa adoração, forçar o meu corpo a viver de acordo com as leis e os princípios que estão escritos. Eu não vou me guiar pelo que eu sinto. Ah, tá difícil, eu tô triste, mas o Senhor me direcionou. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha alegria. Eu preciso forçar o meu corpo a entender isso. Muitas vezes a gente quer andar assim, meio cabisbaixo, meio desanimado. Caramba, ficar nessa posição triste só vai te render mais tristeza. Se levanta, ergue o peito, estufa o peito, levanta o rosto e fala: estou olhando para os montes, de onde me virá o socorro, e eu só consigo olhar para os montes olhando para cima. Eu não posso ficar de cabeça curvada diante da depressão, da tristeza. Eu preciso expulsar elas, colocar no meu corpo em pose de comando, exercer o governo da minha vida. Poxa, eu gosto de uma história que eu aprendi com o bispo J.B. Carvalho. Ele dizendo que estava em oração, estava de joelhos, até que sentiu um espírito imundo e começou a repreender o espírito ainda orando de joelhos, até que o Espírito Santo disse para ele: você não pode repreender esse espírito de joelhos e de cabeça baixa. Se levante, exerça autoridade. E esse ensinamento foi me posto à prova meses atrás. Eu estava também de joelhos, de cabeça baixa, até que eu senti uma enorme pressão no ambiente que eu estava e continuei orando de joelhos, de cabeça baixa, até que lembrei. Até que o Espírito me lembrou. Até porque está escrito que Ele nos lembrará de todas as coisas. João 14, 26. E aí, é verdade, eu preciso me levantar. Eu preciso exercer a autoridade, como está escrito. Jesus nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Se Ele me deu autoridade, eu preciso exercer a autoridade. O meu propósito é exercer essa autoridade. O grande problema é que a gente fez uma certa confusão com as palavras. A gente misturou o que é propósito e o que é missão. Então a gente quer exercer o propósito como se fosse uma missão e exercer, e nem falar muito de missão, achar que missão é apenas ser missionário. Na verdade, todos nós somos missionários, estamos sempre numa missão. Às vezes é numa terra distante, às vezes aqui, numa terra dessa, digital. Às vezes é dentro do nosso trabalho, dentro da nossa escola, faculdade. Somos missionários integralmente. Nós somos enviados para ser testemunha de Jesus em todos os lugares que nós formos. Então, o nosso propósito é cumprir a palavra em nossas vidas. Bom, eu te falei, seriam 40 dias para destravar o nosso propósito. Hoje eu já estou te dizendo, o propósito é cumprir o que está escrito. Poderíamos, de certa forma, acabar hoje, né? Já destravou, é isso. A identidade é ser filho, o propósito é cumprir a palavra. Mas o que a gente vai passar a entender melhor agora é a nossa missão. A nossa missão, ela muda de tempos em tempos. Muitas vezes eu escutei pessoas falando assim: o meu propósito de vida mudou. Como assim? Se o meu propósito é cumprir a palavra e a palavra não muda, Deus não tem sombra de variação, então o meu propósito não mudou. Porque o meu propósito é exercer o meu chamado de filho. Então, se o meu propósito não muda, eu fui criado para ser filho, para ser adotado como filho, para aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu fui criado para agradar a Deus, eu fui criado para ter um relacionamento com Ele, e esse é o meu propósito. Mas a minha missão, ela vai variando em tempos. Como assim minha missão pode variar? Bom, vou dar um exemplo que eu já fui músico do louvor, eu já participei do culto das crianças,
Já fiz faculdade de engenharia, minha missão naquele momento era me formar. Trabalhei muitos anos diretamente fazendo programação de aplicativos. Bom, já fiz algumas coisas, algumas missões, já fui testemunha de Deus na escola, na faculdade, no trabalho. E vai mudando a nossa missão. Afinal, chega um momento que precisamos sair da escola e ir para outro lugar, como a faculdade. Uma hora o curso da faculdade acaba e vamos talvez para o mercado de trabalho, para um mestrado. A nossa missão vai mudando. Quando desempenhamos a nossa missão, nós temos um começo, meio e fim. Uma hora a missão acaba e nos é dado outra missão. Por exemplo, o tempo de eu estar no louvor da igreja chegou ao fim ali. E Deus me direcionou para outra missão. Até que a minha missão agora é estar aqui, conversando com você através do digital. E pode chegar um momento que minha missão vai mudar. Pode desempenhar outro papel, por exemplo. Então, a nossa missão, Deus vai nos direcionando baseado na nossa maturidade espiritual, baseado no nosso contexto, baseado na nossa maturidade emocional. A nossa missão realmente nós vamos desempenhando ela ao longo da nossa vida. Nós vamos utilizar os dons, os talentos, a habilidade para exercer essa função, essa missão. Nós vamos usar o conhecimento que temos para essa missão. Então Deus vai nos direcionar para várias missões, para várias coisas que vão acontecendo nas nossas vidas. Em uns vídeos passados eu falei que o nosso propósito não tem a ver com nossos dons e talentos. Afinal, nosso propósito tem a ver com a nossa identidade. A nossa identidade é ser filho. Foi o Pai que deu os dons e talentos e as habilidades. Mas exercer filho não quer dizer que, por exemplo, se eu sei desenhar, eu sou desenhista. O meu dom de desenhar não necessariamente é o propósito de ser filho, mas é uma habilidade que eu tenho para cumprir uma missão. Mas a nossa missão tem relação com os nossos dons e habilidades. O nosso passado que nós vivemos, nossa história, tem relação para a nossa missão. Por exemplo, eu estou comentando e falando e explicando sobre propósito, sobre palavras, sobre Bíblia, porque Deus foi me direcionando para sempre estar dentro da igreja, inserido nas obras, ouvindo a palavra. Eu até fiz seminário teológico na minha adolescência. O que, embora foi meu pai que me direcionou, eu não tinha muita ideia do que aquilo significava e era até confuso, para ser bem sincero. Mas hoje, tudo que eu aprendi naquela época, que eu não tinha entendido muita coisa, aquilo foi uma semente que ficou no meu coração e que no momento certo criou raiz e despertou em mim o interesse pela palavra. Eu lia e não entendia. Eu não entendia muito. Por exemplo, o Evangelho fala às vezes assim, Jesus falou assim, por um tempo me tereis, mas por um tempo não me tereis mais, e logo em breve me tereis por um tempo. E eu ficava, que coisa, eu não estou entendendo nada. E até um conselho que eu dou, se você estiver lendo e não estiver entendendo, não pare de ler. Talvez não seja o momento de entender agora, mas em um momento, aquele versículo que você não entendeu, o Espírito Santo vai brotar ele assim na sua mente para te dar uma direção clara e objetiva no momento que você precisar. Então, para não estender muito, o vídeo ficou bastante longo hoje, eu queria fazer um vídeo mais curto, mas acabei me excedendo. Vocês estão gostando do tempo dos vídeos? Deixa aí nos comentários depois. Então, a identidade revela o nosso propósito é exercer a nossa identidade. A nossa missão é algo que Deus vai nos dar, seja num período, seja naquele dia, seja naquele momento, mas nós temos uma missão. Se hoje você está esperando uma missão, pode ser que Deus já tenha dito e você esteja relutando a executar essa missão. Afinal, sem visão, o povo se corrompe. Sem um objetivo, a gente fica inerte.
Então, pare de relutar, jejue por esse propósito, por essa missão. Olha só, acabei de usar propósito para missão. Acabei de explicar que são coisas diferentes, mas é um vício de linguagem. A gente vai se adaptar ao longo da jornada. E aqueles que estão desempenhando a missão hoje, continue a desempenhar essa missão com excelência. Você vai deixar frutos. Um momento essa missão pode acabar, pode encerrar, e você vai executar outra missão. E você pode estar finalizando uma missão agora e fazendo uma transição para uma nova missão. É natural sentir medo durante uma transição, mas foi Ele que te chamou, lembra? A missão que você está finalizando já gerou muitas boas obras, lembra? Essa nova missão vai continuar a gerar. E hoje ficamos por aqui. Conversamos um pouco de como executar o nosso propósito, de como executar a nossa missão e de que o nosso propósito é agradar a Deus. Nós somos filhos dele. Nós vamos gerar orgulho para o Pai, deixá-lo orgulhoso. Eu gosto da frase que Deus fala para Jesus durante o batismo: esse é meu filho amado, em quem me agrado. Nossa, já imaginou ouvir você está ali executando o seu chamado e ele falar: esse é meu filho amado, em quem me agrado. Uau! É forte. Ai, meu pai. Você sentiu aí também? Eu espero que sim. E hoje ficamos por aqui. Amanhã vai ter mais um vídeo, vai ter mais tarefa. Estaremos juntos e vamos aprender juntos, executar a nossa missão, executar o nosso propósito, o nosso chamado de vida, que é ser filho do Pai. Tamo junto? Você tá comigo? Tá aí ainda? Então até amanhã. Valeu!